Acompanhe a leitura das Escrituras, que nos diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-os dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia prosperava. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, esta é a última parte de Gênesis capítulo 39, que nos leva agora a meditar nos desafios da fidelidade a Deus, ou a fidelidade em Cristo, num mundo como este que nós vivemos, num mundo que, em primeiro lugar, é um mundo real, e às vezes equiparar ou comparar as coisas e lidar com as coisas que são do mundo real com aquilo que é espiritual, para nós tem sido difícil, tem sido, podemos dizer, em certa medida, atribulado. E a realidade deste mundo, eu digo isso porque a realidade deste mundo não é nada agradável e doce. Pelo contrário, nós sabemos que as experiências que nós vivemos da realidade do mundo, elas são extremamente amargas, elas são desagradáveis, elas são difíceis para nós cristãos. E às vezes há pessoas que se consomem mais com isto e outros que às vezes nem se importam tanto assim. Considerando isso, obviamente, dentro do contexto do espectro cristão, do meio cristão.
Então, não estou considerando aqui os ímpios, estou considerando aqueles que são crentes. Mas veja, a realidade do mundo sempre nos deixa, de alguma forma, seja em alguns menos medida, outros em mais medida, sempre nos deixa apreensível em alguns momentos da nossa vida, principalmente quando isso afeta algumas questões que envolva perder o nosso conforto, envolva perder alguns dos privilégios que a gente desfruta nesse mundo, muitas vezes situações em que a nossa reputação fica em jogo, como é o caso de José, e tantas outras questões que, diante disso, nós às vezes questionamos ou perguntamos, ou muitas vezes somos indagados sobre até onde nós estamos dispostos a viver e a defender a verdade, até onde nós estamos dispostos a viver e ser fiel a Deus em todas as coisas, e qual é o limite para a gente suportar e resistir o mal que muitas vezes nos assedia. Até onde nós vamos parar em relação a preservar a nossa fidelidade, a fidelidade que nós devemos a Deus. Especialmente quando a gente olha para os dias de hoje e vê que as coisas hoje elas estão mal, amanhã vai ficar pior. Eu não digo isso para assustá-los. Se você nunca ouviu o que eu estou dizendo, alguém que nos visita, ou talvez a primeira vez, ou não tem costume de ouvir isso, eu não digo isso por minha própria conclusão pessoal, eu digo isso com base no que naquilo que o próprio Senhor Jesus ele disse na sua palavra, escatologicamente. Nós vivemos o que se chama pelo apóstolo Paulo de os últimos dias, ou o que ele chama de a última hora. Mas nesse sermão de hoje, aqui em Gênesis capítulo 39, nós temos duas perspectivas para examinar. Duas perspectivas para observar e analisar e aplicar aqui hoje. A primeira é sobre as consequências da postura e a decisão de José perante a tentação que ele sofreu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero considerar para que possamos aplicar aqui, com base nesses versos finais, é sobre Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, ele também teve de enfrentar as mesmas, se não dizer, as piores formas de assédios, tentações e provocações humilhantes, tanto de Satanás como também dos agentes dele nesse mundo. Inicialmente, eu gostaria de lembrar com você a definição do que vem a ser aqui a tentação, ou o conceito de tentação, como está aplicado aqui ao contexto de Gênesis capítulo 39. Eu havia dito aos irmãos nos sermões anteriores que tentação literalmente significa teste. A palavra usada sempre no Antigo ou no Novo Testamento, ou no contexto em que aparece o conceito, as narrativas que envolvam questões de tentações, mesmo que não apareça essa palavra, seja no hebraico ou no grego, ela significa literalmente teste. E não é um teste como, por exemplo, aquele teste que você se prepara, como um concurso, um vestibular, uma prova que você precisa estudar, mas é algo súbito. Esse tipo de teste que a Bíblia está falando, que se chama tentação, é algo inesperado, é algo que nos surpreende, é aquilo que não esperamos e que geralmente se apresenta de forma extremamente desagradável e sofrível, angustiante, porque ela nos pega de surpresa em relação a muitas questões do nosso coração diante do que está sendo provocado ou do que nos está sendo proposto de forma sedutora e muitas vezes de uma sedução extremamente cruel e violenta. Não é mera coincidência quando o nosso próprio Senhor Jesus, ele mesmo, lá em Mateus capítulo 26, no verso 41, ele mesmo vai nos dizer, inclusive nos mostrando exatamente o que significa esse tipo de tentação, que é teste inesperado, quando ele mesmo vai dizer, olha, vigiai, e ele diz isso num momento extremamente desagradável a ele, num momento extremamente tenso, sofrível, das suas agonias, próximo já de ser levado para a crucificação, estava prestes a ser traído, quando nas suas orações angustiantes, no jardim do Getsêmani, ele se depara com seus discípulos, e ele vê os seus discípulos dormindo, cochilando, e ele vai dizer, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A advertência aqui de Jesus nos remete a uma vigilância que ela não é externa e visual. Esse é que é o detalhe. Não é uma vigilância visualmente mecânica ou física, anatômica, mas ela é uma vigilância interna, é uma vigilância espiritual. A vigilância do coração e da mente, é nesse sentido que ele diz aqui o vigiai e orai, porque em vez de dormir,
seja, a inércia. Em vez de dormir, o Senhor Jesus está dizendo em poucas palavras aos seus discípulos, fiquem acordados, ou seja, fiquem alertas. E aí trata-se de você se preparar todos os dias no seu coração, seja por meio da palavra e das orações constantes, diárias, para as situações mais difíceis da vida que podem te surpreender. Todo crente passa pelo que José passou. Trata-se, então, de você não ser negligente com o cuidado da sua vida espiritual e fortalecer a sua comunhão com Deus, para que as suas disposições não se voltem contra você na hora da tentação, na hora desse tipo de teste, surpresa e desagradável. Segundo lugar, que eu quero chamar a sua atenção, e nós vimos também que a tentação, além de ser algo inesperado, é um teste duro, é um teste violento, é um teste pesado, que por nós mesmos não podemos suportar. Os agentes da tentação, que são o diabo, o mundo e principalmente o nosso próprio coração, que é corrupto, cheio de cobiça, eles não jogam para perder neste jogo perigoso aqui de vida ou morte. Eles jogam contra nós com o objetivo de realmente nos derrubar. E esta é a desvantagem entre nós e estes agentes que envolvem aqui a tentação. Porque eles possuem uma agenda que ela é permanente, ela é incansável, ela é insistente, ela é ardilosa, ela é malignamente inteligente. Não subestimem os nossos inimigos nesse aspecto. Ela é malignamente inteligente. E veja, cabe até a expressão aqui, essa qualificação, de que eles são fervorosos. Eles não se cansam. Eles são bem articulados contra nós, contra os crentes que tendem, principalmente aqueles que tendem a ser negligentes, preguiçosos, procrastinadores, muitos que são teimosos, orgulhosos e ainda movidos pela cobiça do seu próprio coração, porque não estão se alimentando da palavra e não estão buscando, por meio da oração, serem preparados para esse tipo de teste. A diferença é que eles estão sempre preparados e nós não, infelizmente. Nós percebemos isto na maneira, agora voltando ao texto, na maneira como a esposa de Potifar agiu contra José. Você vai para o verso 7 nos revela a mulher de Potifar se impondo sobre José. Você vai para o verso 10, quando revela que ela insistia teimosamente, todos os dias, em provocar José, inclusive da mesma forma que Satanás se impôs sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 4, quando nós vemos que há aquelas 3 propostas que estão estabelecidas numa ordem lógica. O texto não está enfatizando se aquilo foi cronologicamente um após o outro, a priori parece que sim, mas a ênfase do texto em Mateus 4 é nos mostrar as etapas que envolvem ardilosamente a insistência, a teimosia ardilosa de Satanás em perseverar contra os filhos do Senhor, e ali, obviamente, principalmente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja a semelhança disto em relação ao que nos é relatado em Mateus 4, quando a própria mulher de Potifar, que é um desses agentes aqui, quando ela aplica um plano ardiloso para que José não a evitasse, não tinha como a evitar, porque o texto nos mostra, antes disso, vai nos dizer que José a evitava, José a recusou e José também procurou evitar situações, a evitar a aparência do mal, inclusive é o que cabe aqui a expressão, mas ela ardilosamente fez com que ele não evitasse e ele também ficasse em uma situação sem saída. Não sei se você já passou por isso, de estar numa tentação onde você não tem saída. O apóstolo Paulo ele nos fala sobre como que Satanás ele atua para nos atingir com essas investidas, com essas tentações, quando, por exemplo, lá em Efésios 6:11, ele vai nos dizer lá, e obviamente ali é uma advertência também, quando ele diz, olha, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra, e essa expressão que eu quero chamar a sua atenção, as ciladas do diabo, e aqui a expressão, a palavra aqui, cilada lá no grego, que é metodeia, ou que literalmente, já deu para perceber que a palavra aqui na nossa língua portuguesa, método, que na verdade indica a ideia de alguém que usa técnicas,
alguém que usa artifícios, truques. Abre um adendo aqui sobre isso, como que os nossos dias, isso é tão forte, né? Porque, por exemplo, uma das prerrogativas da agenda do pós-modernismo é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? Nada mais é do que seguir através de métodos, nortear sua vida através de métodos. E como que na pandemia, agora que a gente aí tem testemunhado, sofrido, se envolvido, como isso tem sido tão forte? Método. Um detalhe interessante. Vacina ou não vacina? Método. E nós cristãos, nós não podemos nos estabelecer por métodos, artifícios, mas temos que nos estabelecer, antes de tudo, pelo princípio de ser guiado pela providência de Deus e pela graça de Deus. Abrindo outro adentro desse dentro a dentro aí. Eu não estou dizendo que você tem que ser negligente com a sua saúde, porque se você for negligente com a sua saúde, você está em pecado. Mas agora, voltando para o adentro do adentro que eu saí aqui, em todo esse cuidado, esse zelo, seja se você quer ou não quer vacinar, é se você está considerando na sua decisão a providência de Deus. Esse é que é o ponto aqui. Método, Satanás usa métodos de coisas tão simples como a vacina. Tomar ou não tomar? Usa máscara ou não usa máscara? É interessante a visão que eu estou tendo aqui. Métodos, em vez de nós considerarmos a providência de Deus em todas estas coisas. Olha a tática de Satanás. Engraçado, né? O pragmatismo não é um problema do nosso tempo. É um problema desde a queda. Método, pragmatismo, está aqui envolto no que diz respeito. Agora, por que método? Porque os artifícios, porque usar das técnicas. Meus irmãos, a única forma de combater esse tipo de pragmatismo e de não nos vermos presos a essas coisas, escravizados a essas coisas, é se nós somos alimentados todos os dias pela palavra do Senhor e se o Espírito Santo tem em nós falado, testemunhado tudo aquilo que o Senhor deseja nos instruir, para que a gente não fique preso nessas coisas. Me adiantando, porque nós vamos tratar daqui a pouco, eu vou explicar isso, mas há um aspecto que envolve a tentação. Ela tem duas facetas. Ou podemos dizer que há dois tipos de tentação, aquela que é sutil e aquela que é escrachada e grosseira. Agora, perceba que o apóstolo Paulo ele não diz que devemos usar os artifícios de Satanás nessa guerra. É uma guerra, em primeiro lugar, que está caracterizada aqui. Mas ele nos diz, se você observar o verso 12, ele nos diz que nós devemos usar dos artifícios, devemos usar dos recursos, eu prefiro usar então essa expressão para diferenciar do que é método ali, né, de pragmatismo, de artifícios diabólicos, mas nós devemos usar das armas que elas são espirituais. Depois você leia com mais calma, vá lá em Efésios capítulo 6, dos versos 13 ao 19. Leia em casa com a sua família hoje no dia do Senhor. É muito propício a leitura desse texto, como exercício já devocional do seu culto doméstico, talvez, ou particular. Mas lá ele vai explicar isso, a armadura de Deus, a espada. Ele usa a linguagem militar, de guerra, para nos referir o que é, então, essa guerra espiritual. O que é mal compreendida nesse texto das Escrituras quando se trata do tema batalha espiritual. Mas observe, os recursos que nós devemos considerar nessa luta é de uma vigilância, é de um cuidado que é interno, é do coração. Então, a tentação é um dos campos de batalha nesta guerra espiritual contra o pecado. A essência dessa guerra, nas suas batalhas, o problema é o pecado. E aí, se não dizer que é o campo de batalha mais sangrento e violento em algumas situações nesta guerra, que ela só vai acabar quando o Senhor Deus nos levar. A perspectiva e a agenda aplicada no modo como nós lutamos nesta guerra deve ser diferente dos artifícios de Satanás e também dos seus agentes. Vejam, eles usam artifícios da mentira, às vezes até com coisas lícitas. Ou se não dizer, principalmente com coisas lícitas. Mas observe como nós devemos ser distintos dele, porque os nossos recursos se baseiam apenas em usar a verdade.
E parece-nos aqui que, nesse sentido, aparentemente, aos olhos humanos, olhando para José e para a mulher de Potifar, quem é que está em desvantagem nessa história? Quem usa dos artifícios das mentiras ou quem se apoia na verdade? É curioso isso, né? Quem humanamente é considerado em desvantagem num tipo de guerra como essa? É aquele que se fundamenta na verdade ou que se usa dos artifícios e se baseia nas mentiras? Quem vai levar pior nessa história? Há alguns aspectos da tentação de José que todas estas observações conceituais aqui que eu fiz sobre a tentação, ela se aplica, né, na análise desses, tanto desse capítulo, mas em especial dos versos que nós temos aqui, dos versos 13 até o 23. O primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção, e que você pode notar aí, nessa fase da história de José, é que nós não temos outro registro nas Escrituras de uma tentação que tenha sido tão violenta, tão agressiva, como foi a de José. Veja, daqui a pouco eu chego na que foi de fato mais terrível do que a do próprio José. Mas eu estou considerando, humanamente falando, a quem sofre esse tipo de situação, registrado nas Escrituras. E isso aqui nos revela as condições, e não é o Estado, mas as condições desfavoráveis que José teve de suportar com precisão, em tão pouco tempo, quais feridas. Veja, não é se ele ia conseguir sair dessa situação, não. Mas quais feridas ele deveria assumir, se ele iria assumir os ferimentos de ter de resistir seu inimigo, que tinha poder de fogo muito mais forte do que ele, humanamente falando, ou se ele iria suportar os sofrimentos da sua consciência, causado pela sua possível infidelidade contra Deus, se ele tivesse cedido à tentação daquela mulher naquela circunstância tão difícil e tão terrível. O segundo aspecto é em que sentido José ele foi tentado. No sermão passado, inclusive, nós trabalhamos muito o aspecto da castidade de José, falamos muito sobre o problema da questão que envolve o adultério, o problema da lascívia, o problema do coração cheio de impureza, o que é tão forte nos nossos dias, no meio dos homens que são crentes ou cristãos. E esta é uma das áreas em que os homens, naturalmente, eles são mais tentados. Inclusive, as aplicações foram bem enfáticas quanto ao cuidado que todos nós devemos ter para não cair na quebra do 7º mandamento. Mas a ênfase do texto, eu precisei fazer aquelas aplicações, obviamente, porque o texto nos chama a atenção para isso. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para algo que é muito maior do que só a questão do pecado do adultério, ou de estar envolto no pecado do adultério. Porque a ênfase do texto não está meramente em nos mostrar a questão de tentações na área moral. Porque se fosse assim, nós limitaríamos, e aí veja, limitaríamos em cair na tentação de ouvir pregações que são meramente moralistas, e esse aqui não é o propósito na essência da pregação da palavra. A pregação da palavra não é para instrução moralista. Você pode fazer isso no YouTube, ouvindo conservadores. Mas o propósito final da pregação, vocês já sabem disso. O propósito final da pregação é nos levar a Cristo. Se a pregação não nos leva a Cristo, essa pregação é falsa. Toda a pregação, seja em qual passagem for das Escrituras, tem que ser o caminho que nos leva ao trono da graça em Jesus Cristo, onde Jesus Cristo está ali coroado e assentado, nos esperando correr para Ele. O escritor de Gênesis aqui, ele está nos revelando, como eu disse, não apenas um problema de ordem moral, não um dilema na área moral, mas ele está nos revelando um teste de fidelidade. Esse é o ponto central em todos os aspectos que envolvem a tentação ou as diversas tentações que sofremos no nosso dia a dia. Está incluso também o problema do adultério, mas não é só o adultério, não é só ser tentado na área que envolve a questão sexual ou da intimidade. Quantas e outras áreas você tem sido tentado, que você até considera uma coisa tão boba, talvez até com a consciência cauterizada nessa área, que você tem caído diversas vezes todos os dias, em muitas coisas, em que você até já
acha que isso é uma coisa tão comum e natural que não é pecado. José era escravo, olhe bem a condição de José. José era escravo de Potifar, e que por implicação, a esposa do seu senhor era alguém superior a José nesta relação social. Havia dito nos 2 sermões anteriores que ela não era dona de José, o dono de José era o marido dela. Mas, ao mesmo tempo também agora, eu quero chamar a sua atenção para a posição privilegiada dela. Porque aqui a esposa de Potifar era uma mulher que nessa relação social, ela tinha o privilégio de estar num nível superior ao de José. Por causa da relação dela como esposa de Potifar. E veja, nós devemos considerar também um outro ponto que pesa aqui nessa condição terrível de José. Que a mulher de Potifar, ela não vive sob a mesma ótica de vida que José. Isso aqui torna o sofrimento e as agonias de José mais intensas, mais difíceis, e talvez, eu fico imaginando uma situação que humanamente, talvez não adiantasse muito José ter até de explicar, ou ter de mencionar, ou ter de alertar, advertir respeitosamente a senhora do seu senhor sobre o que a lei de Deus diz sobre aquela situação, porque ela não dava ouvidos. Mas é interessante que situações como esta, em que Deus é que guia o nosso coração, guia a nossa mente, quando Ele faz com que o ímpio, agindo contra nós em situações desta, que oportunamente se aproveita da sua condição superior para o inferior, do abuso. Isso aqui é uma história, as histórias de Gênesis, elas parecem que vão chegando a um nível de dramatização que parece que não falta mais nada. Meus irmãos, essa aqui eu não sei o que foi pior, de Judá, ali a história de Jacó, depois você vai descendo a Isaac, a coisa parece que vai piorando, vai ficando mais ainda dramática. É umas coisas que, olhando aos olhos de você, fala assim, meu Deus, isso é inconcebível. Mas observe que este é um aspecto onde Deus está revelando na sua providência como que Ele, na sua perfeita e sábia providência, vai lá e guia o coração de um homem numa condição tão frágil, e até mesmo usa a boca dele para falar e advertir aquela mulher, e ela não ouvindo, ela está ali ouvindo a sentença de condenação de morte pelo que ela está por fazer. E como eu disse, é uma situação, humanamente falando, que se revela sem saída. Mas olhe alguns detalhes. Primeiro, a mulher de Potifar, ela não seduz, mas ela exige que ele se deite com ela. E aqui, o ponto, como eu disse, o sermão aqui está se baseando, fundamentando esse preceito da fidelidade a Deus. O que está em jogo em relação à nossa vida espiritual? A fidelidade a Deus. Observe como isso é colocado em jogo no modo como ela age, no modo como ela fala, no modo como ela se coloca a José, porque ela não está seduzindo José, mas ela está exigindo que ele se deite com ela. Exigência aqui pressupõe que ela deve ser atendida por ser superior a ele. E o diabo agiu do mesmo modo com o nosso Senhor Jesus. Olha que atrevimento. Se és filho de Deus, ou sabendo que és filho de Deus. Olha que atrevimento. Porque ele sabia. Mas a dúvida de conjunção não é em relação a ele, mas é em relação a provocar ou tentar Jesus a ter dúvida de quem ele era. Se és filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Se és filho de Deus, atire-se abaixo desse pináculo e convoque para que seus anjos venham e te salvem, porque está escrito. Olhe o atrevimento de provocar ao Senhor Deus e blasfemar contra a sua palavra. E os envoltos dos elementos que são muito semelhantes de José, da tentação de José com o nosso Senhor Jesus. E no final, quando o Satanás, da mesma forma que
a mulher de Potifar. Quando Satanás ele se dirige a Jesus e ele diz, olhe para todos esses reinos, ele se diz superior a Jesus. Eu te darei todos estes reinos se você se curvar e me adorar. O que é exigido numa tentação, numa provocação como esta? Se você observa o comportamento, a postura dessa mulher, esse agente maligno, quando aqui observe, ela exige de José não apenas a satisfação carnal. Já parou para observar isso no texto? Ela não exige de José apenas a satisfação sexual, mas ela exige de José, ela quer que ele se torne subserviente a ela. Subserviente significa alguém que se dispõe a cumprir ordens de modo humilhante. Foi o que Satanás tentou fazer com Jesus. Eu te darei todos esses reinos, se prostrado, se curvado, me adorares. Quando você está ali sendo tentado, a gula, o que tem que comer um pouquinho mais? E engraçado, porque a gula ela está relacionada, a bebedice e a gula, ela está ali, se você vai para o catecismo maior, quando trata da quebra, do que vem a ser a quebra do 7º mandamento, a gula está incluso ali como parte da quebra desse mandamento, porque envolve a luxúria, satisfação e o prazer do corpo, a bebedice e tantas outras coisas. Mas observe, o que tem de mais comer um pouquinho mais? É uma tentação isso. Isso não é uma coisa que todos os dias nós estamos envoltos aí? O que comprar, o que não comprar, compra além do que deve. E aí a estiga o coração, a cobiça do coração, coisas simples, meus irmãos, do dia a dia. Mas o que está em jogo em todas estas coisas simples? Do comer ou não comer um pouco mais, da gula, por exemplo. A questão não é se você comeu demais e vai passar mal, o que também já se torna escandaloso. Mas a questão ali que está sendo exigido, no final das contas, é: seja fiel a mim. O que Satanás está fazendo, o que os agentes do mundo estão fazendo, e o que a nossa cobiça está exigindo do coração a nós é: curve-se a mim e me adore. Curve-se a mim e me adore. Perceberam o problema? Perceberam o que está em jogo em tudo isso? Há uma imagem nas Escrituras, quando você vai para Apocalipse, capítulo 17, que revela bem alguém servil, envolto a uma sedução, que ela não é, por si só, apenas prazerosa, mas o pecado nos envolve de uma sedução que ela nos instiga à satisfação e ao prazer de si mesmo, mas que violenta ao mesmo tempo, não só o corpo, mas violenta principalmente o nosso espírito. E veja como que isso é descrito lá em Apocalipse 17, como sendo aqui essa sedução e essa violência como algo muito mais forte no nosso coração, ou no coração desses que estão envoltos, a que ele chama de a meretriz, que é a grande Babilônia. O texto vai lá nos dizer, a partir do verso 1, ele vai dizer: olha, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. É a expressão para se referir ao planeta Terra, aos povos, às nações. Águas, mares, oceanos se referem a uma delimitação geográfica internacional. Como que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta, aqui no caso a besta que emerge do mar, referindo-se a instituições governamentais, exércitos, reinos, tudo que se relaciona nesse aspecto, como vocês já sabem, que está repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, porque essas cabeças e chifres representam os grandes impérios que surgiram no decorrer da história.
A mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. O que se envolve a tentação? O que se coloca em jogo nessa questão da tentação, seja em qual área você for tentado? A quem você tem sido fiel? A quem você tem se curvado e a quem você tem demonstrado fidelidade? Esse é o ponto. O que a mulher de Potifar exigia de José, e a semelhança de Apocalipse 17 com a mulher de Potifar, mais à frente, quando a gente tem lido aqui na liturgia, 1 Reis, na história do profeta Elias, quando nós temos ali Jezabel, são figuras muito semelhantes. Mas observe que a mulher de Potifar exigia de José que ela não apenas viesse satisfazer-se sexualmente, mas era obter dele uma fidelidade servil, uma fidelidade incondicional, que, meus irmãos, aqui se propõe ser irracional. Irracional. O que é uma abominação? É aquilo que a gente pode definir numa única outra palavra, é irracional. É tudo aquilo que é irracional. O que é irracional? É tudo aquilo que vai contra a razão, tudo aquilo que vai contra o que está estabelecido por padrões, a ordem como as coisas foram criadas, estabelecidas por Deus, para gozo e deleite santo. Tudo que é desordenado por causa do pecado e que leva a um nível de degradação, de miséria, de depravação, que só Deus sabe como isso, em que nível isso está no meu e no seu coração. Só Deus sabe. Esse é um dos propósitos da tentação. Escravizar a pessoa a uma fidelidade incondicional e servil no seu coração. É por isso que a tentação é um teste humilhante, porque o propósito dela é violentar a nossa fidelidade a Deus. Não existe nada mais violento do que qualquer coisa que venha fazer ou forçar-nos a violentar a fidelidade de Deus, a ser infiel a Deus. Esse é o ponto em questão, porque a fidelidade a Deus é o que irrita, é o que provoca a Satanás e o mundo contra nós. Não é à toa que, inclusive, o Dr. Ian Dugan, quando ele comenta esse texto, ele vai nos dizer algo interessante, que dá a entender o que é o drama aqui estabelecido nesse texto. Ele vai dizer que a tentação de José se parece mais com uma tentativa de estupro do que com uma sedução. Pense sobre a condição de diversas pessoas que elas estão escravas. Talvez você seja uma delas, eu não sei. Mas escravas de variadas e mais escrachadas tentações que elas sofrem. É claro que, neste momento, eu reconheço que há duas, como eu havia dito antes, há dois tipos de tentação, aquelas que são sutis, aquelas que são silenciosas, aquelas que os métodos pragmáticos, vão nos sutilmente induzindo, mesmo que por ignorância, a ser infiel a Deus. Quando suscita-se medo, quando suscita-se ansiedade, quando se suscita as preocupações exacerbadas. Essas coisas vão revelando onde realmente está o nosso coração. Coisas sutis. Como também a segunda classe de tentações que nos vêm ou nos sobrevêm, aquelas que são mais visíveis, as que são grosseiras, e são como duas classes, ou, já que nós estamos falando de guerra aqui, são duas classes ou unidades de guerra do reino das trevas que atuam em mútua cooperação contra os crentes. Veja como é a vida de uma pessoa que é escrava, não apenas de tentações sutis,
mas aquelas que são explícitas e grosseiras, e não se trata do que as pessoas veem apenas, mas em que esta pessoa ela está envolvida no seu coração e na sua vida particular, o seu apreço idólatra a um tipo de comida ou bebida, seu apreço pecaminoso por determinados gostos, preferências, hábitos e práticas que já não conseguem mais se desvencilhar destas coisas. E isto pode ser em diversas esferas da nossa vida, não apenas no campo moral, mas no campo social, no campo pessoal, individual, íntimo, como também no campo ideológico, principalmente esse, como isso está tão forte nos nossos dias. Se compararmos as tentações que nos sobrevêm nos nossos dias com a tentação de José, nós vamos ver que quão medíocre é a nossa resistência, se é que, meus irmãos, existe algum esforço das nossas gerações atuais, da nossa parte, em lutar contra essas tentações. Nas primeiras vezes que você foi tentado, é possível que Satanás tenha sido doce, tenha sido sedutor com você, o que comumente é parte da estratégia dele. Mas agora, nas mesmas tentações que você tem caído, já não há mais doçura nas ordens de Satanás. Já não há mais aquele doce no modo como Satanás agora, ou também o seu próprio coração, exige de você fidelidade a eles. E ele simplesmente fala ao seu coração da mesma forma que a mulher de Potifar, quando ela disse: eu te ordeno, venha e deita-te comigo. A relação servil ao pecado é o que está aqui aplicado nas palavras dessa mulher. Essa relação servil ao pecado é como uma relação de prostituição. É claro que por uma questão de pudor, de consideração, respeito e limites do modo como agimos uns com os outros, não seremos capazes de falar isso quando alguém, por exemplo, está escravizado a um tipo de tentação do seu coração, e às vezes precisa ser tratado, e nós temos que tratar com brandura, amor. Mas quando, veja, não seria exagero se Deus, e Ele tem todo o direito de fazer isso, se Deus chegasse para nós e dissesse de forma muito direta aquela tentação que a gente não resiste, e Ele disser para nós: você está se prostituindo, você é como uma meretriz, você tem se inundado, você tem se sujado com prostituição ao me trair, em vez de ser fiel a mim. Foi isso que Deus disse através de Ezequiel e Jeremias, os dois profetas, quando ali o texto nos relaciona a maneira como o povo de Israel se voltava, desviava-se do Senhor e se voltava aos deuses falsos, à idolatria dos povos vizinhos, dos povos pagãos. Cuido de vocês como minha esposa, como uma noiva que amo tanto, que a purifiquei e a limpei, que resgatei, e vocês voltam de novo a se prostituir, a me trair, como uma adúltera, como uma meretriz. Ceder à tentação daquela mulher. Pense agora no caminho mais simples. Ceder à tentação daquela mulher para José, em uma certa perspectiva, seria fácil se ele desejasse proteger a si mesmo, desejar proteger a sua reputação. Agora, observe que recusar a exigência daquela mulher naquelas condições acarretaria em consequências terríveis contra ele. Porque, meus irmãos, não queiram ver uma mulher furiosa por ter sido rejeitada. Não queiram ver. Matheus Ren, comentando esse aspecto desse detalhe, ele vai dizer que
O inferno, os horrores do inferno não é nada perto de uma mulher furiosa quando ela é rejeitada. Ele vai usar essa expressão. Agora veja a postura de José, que ele recusou, ele rejeitou, ele evitou e ainda assim numa situação dramática. A única opção em situação, o que fazer em uma situação sem saída? Fuja. Fuja. Fuja dela no momento mais crítico em que ela vem diante de você. Fuja. Fuja. E veio as consequências sobre ele pela sua escolha. Ele escolheu manter a sua fidelidade a Deus acima da sua própria reputação e confiança do seu Senhor. É nesse aspecto que José não colocou de lado a sua confiança e fidelidade a Deus, apesar das lutas e dos sofrimentos do mundo real. Entre satisfazer aquela mulher para manter sua posição confortável de administrador, e também não é só a questão confortável, mas realmente era ali o que estava em jogo, era o fato de que realmente ele não queria nada, mas se vê forçado a fazer algo para amenizar aquela situação. Essa é uma das tentações mais terríveis que nos são apresentadas em situações de dilema. Geralmente o argumento que é usado sobre situações terríveis como essa é que muitas vezes nós tratamos de forma utópica aquilo que é real, deixamos de ser realista. Caia na real, não tem como evitar esse tipo de coisa. E aí, a única opção que nós teríamos, contrária ao que o próprio texto de Gênesis nos propõe, é interpretar esse texto como uma alegoria. Isso aqui é uma coisa impossível de acontecer. Se tratarmos Gênesis como uma alegoria, você não pode olhar para a encarnação de Jesus como um fato real. Você vai ter que tratar como uma alegoria também. E aí eu vou te dizer uma coisa, se você chegar a esse nível de conclusão, se as suas dúvidas estão sendo incrédulas a esse ponto quanto ao que o texto nos diz, eu quero te dizer que não apenas você é liberal, mas você é um incrédulo, talvez não seja convertido, não conheça Cristo ainda de fato. A história de José revela, então, o que de forma real acontece com o nosso Senhor Jesus. Entre satisfazer aquela mulher para manter sua posição, a sua reputação social, de não ter seu nome manchado, e a fidelidade a Deus, e ele preferiu a fidelidade ao Senhor. Das aplicações, a questão desse sermão é, veja, como foi que ele chegou a esse ponto? Essa é uma das perguntas que mais intriga o texto aqui. Como foi que José conseguiu aquilo que nós consideraríamos impossível de resistir, porque não somos capazes, meus irmãos, nos nossos dias, de vencer tentações bem mais brandas do que esta? Como é que ele conseguiu? Como é que ele resistiu tudo isso? Como é que suportou tudo isso? Não só resistir à tentação, como também ter de suportar e resistir às consequências da sua postura, da sua decisão. Eu poderia dizer que José nos apresenta aqui algumas dicas bem simples para você vencer esse tipo de tentação. Eu poderia aqui dizer que devemos evitar ficar a sós com uma mulher como essa da situação de José. Eu poderia dizer que você deve ter uma percepção moral da sua vida mais firme, mais aguçada, como José demonstrou em não trair a confiança do seu Senhor, em ser uma pessoa honesta, mais íntegra, evitar más companhias e tantas outras coisas que a gente poderia tirar desse texto aqui, que dariam uns sermões de 2 meses. Mas o que o texto está nos mostrando é que a vitória de José sobre essa tentação não foi por fatores humanos, mas foram por fatores divinos. Foi por causa da graça de Deus com José. E é por isso, de novo, o texto nos diz por 5 vezes que Deus era com José. Em outras palavras, a graça de Deus estava com José. Nós tendemos a culpar os fatores externos das nossas quedas. Quando nós cedemos às tentações, aquela ou esta situação era muito difícil. Era o meu emprego que estava em jogo. É a minha família ou a minha reputação que está em jogo. Tudo isso são meras desculpas e falta de confiança no Senhor. Os dilemas da vida, meus irmãos, são frutos do pecado. Mas a graça de Deus é maior que os nossos dilemas.
A graça de Deus superabunda onde o pecado abunda. A primeira coisa que nós precisamos aprender não são as situações que nos fazem pecar, não são as circunstâncias que nos levam a pecar, mas é o nosso próprio coração corrupto e pecaminoso. E aí Tiago é quem nos diz isso de forma tão clara. Eu tenho lido esse texto com vocês, e de novo, o sermão ele sempre enfatiza o exercício de lembrar as coisas que explicitamente a palavra de Deus nos diz. Talvez isso mais importa em muitos momentos dos sermões, os textos bíblicos, mais do que as próprias explicações que eu dou aqui a vocês. Tiago vai dizer para nós: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Quando você está colocando a culpa nas circunstâncias de você ter caído no seu pecado, você está culpando a Deus, você está dizendo que Deus está te tentando. E ele diz: Deus não tenta a ninguém, nem pode ser tentado pelo mal. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ele coloca aqui uma relação, um vínculo entre sua responsabilidade e a cobiça do seu coração. Relação íntima, de prostituição, de sedução. Mas no final aparece a violência que isso se expressa do mundo real, quando ele diz que gera o pecado uma vez gerado, vai produzir o quê? Vai levar ao quê? A morte. Da mesma forma que ele também vai nos dizer de onde, lá, capítulo 4, verso 1, de onde procedem as guerras? De onde procedem as contendas que há entre nós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, natureza humana. Este é o grande problema. Queremos mais aquilo que o nosso coração deseja do que a própria vontade de Deus para a nossa vida. É assim que começa. A segunda questão que nós precisamos considerar na aplicação é se o nosso coração ele está ou não está fortalecido pela palavra, se está ou não cheio do Espírito Santo, para sermos orientados a não ceder e resistir qualquer oportunidade que nos é oferecido nessas tentações. A terceira lição que nós precisamos considerar é que não se pode simplesmente não pecar mais. Não se trata de um comando que mecânica ou automaticamente funciona ou não funciona. E nesse sentido, a luta do cristão contra o pecado já é em si um dilema angustiante, porque todos os dias nessa vida aqui nessa terra, nós estamos lidando com os nossos próprios pecados. O nosso coração e a nossa mente, ela depende de alguns fatores fundamentais que dizem respeito àquilo que Deus nos proporciona. Primeiro, você depende das misericórdias de Deus. Segundo, você depende da obra redentora de Jesus Cristo imputada no seu coração. Terceiro, você depende da obra poderosa do Espírito Santo em transformar, converter e santificar o nosso coração todos os dias. Todos os dias. Foi o Senhor que moveu o coração de José a dizer àquela mulher: como poderia eu fazer isso e pecar contra Deus? Ele não falou aquilo por si mesmo. O que me parece, aliás, o que provavelmente eu tenho comigo particularmente a certeza de que José, diferente de Judá, José era um rapaz que todos os dias ele meditava nas promessas do Senhor, de tudo que ele aprendeu com seu pai, de todo o legado da revelação de Deus que foi dado a ele. Até porque, vamos lembrar, apesar dele ter sido no início um rapaz imaturo, um rapaz difícil de lidar, impaciente com certas coisas, mimado, mas chama a atenção lá que Deus falava com José. Ele tinha intimidade com Deus. Não tinha papa na língua, não sabia falar, mas ele tinha intimidade com Deus. E veja agora, nesse momento, o que nos é apresentado como implicação, consequência de um rapaz que tem vida com Deus, de um homem que tem vida com Deus.
A quarta aplicação nos remete a Jesus Cristo. E é a parte final dessa passagem que nos leva a essas implicações da decisão de José. Primeiro, ele foi condenado à prisão injustamente. E, na verdade, ele supostamente aqui, dentro do contexto da época, ele merecia, na verdade, meus irmãos, a punição, a morte. A punição para quem fizesse o que José estava sendo acusado, obviamente, de forma dolosa, de forma mentirosa, era a morte. Mas o texto nos mostra que Deus poupou a vida de José. E, em contrapartida, a forma como Deus poupa a vida de José é colocando ele em uma condição de abandono em uma prisão de segurança máxima. A condição de abandono é que se destaca nesse momento aqui. E veja, talvez uma outra tentação a esta que é sutil, quando há o perigo de pensar em situações como esta, que Deus pode ter nos abandonado. Eu não sei se isso passou pela cabeça de José. Talvez sim, não sabemos. O texto não diz. Porque a ênfase do texto é dizer, e Deus era com José, mesmo na prisão. Deus o colocou na prisão e Deus estava lá com ele. Mas é propício pensar que em situações como essa, que talvez eu e você possamos enfrentar e ter que assumir as consequências da fidelidade a Deus, é possível que José talvez tenha se perguntado, talvez ele tenha em algum momento questionado onde é que está Deus quando realmente ele precisava do Senhor, quando ele foi justo, quando ele se posicionou em ser íntegro diante do Senhor. Ou talvez eu e você possamos questionar onde que o Senhor estava quando José mais precisava dele pelo fato dele ter sido jogado numa prisão. Mas aqui está a questão que nos leva a Cristo. Nesse aspecto, José é um tipo de Cristo. A tentação de José nos remete à tentação que Jesus sofreu em Mateus 4, dos versos 1 a 11, e aqui nós temos alguns fatores que são semelhantes a José. Primeiro aspecto, da mesma forma que José foi guiado pelo Espírito Santo naquela situação e cenário, Jesus também foi guiado pelo Espírito Santo a ter de sofrer aquelas provações e tentações. Segundo fator é que, da mesma forma que José, Jesus também ele sai de um estado, e agora no caso aqui, cabe-se a pessoa de Cristo, referente à tentação, e que ele está em um estado de humilhação, ele sai de um estado de exaltação e vai para uma situação que revela a sua humilhação. Terceiro aspecto é que, da mesma forma que José ficou cara a cara com o seu tentador, Jesus também ele foi assediado, ele foi provocado, perturbado, afrontado pelo seu inimigo, o diabo, cara a cara. Quarta semelhança é que, da mesma forma que José ter sofrido intensas agonias, angústias e perturbações no seu coração, Jesus também sofreu todos os dias aqui nessa terra as mesmas angústias, as mesmas agonias em ser tentado a ter de quebrar a sua fidelidade e obediência ao seu Pai. Quinta semelhança é que, da mesma forma que José resistiu à tentação, Jesus também foi obediente em todas as coisas ao seu Pai, e não cedeu uma fagulha sequer das provocações de Satanás. Sexto, que a prisão que Potifar escolheu para José era a pior de todas, porque ela nos remete a essa condição de abandono. E há certa semelhança quando Jesus também sofreu a pior de todas as punições por ter sido perfeitamente obediente às ordens do seu Pai. A sétima semelhança é que, da mesma forma que José, Jesus ele foi contado no meio de transgressores. Jesus foi contado no seu estado de humilhação no meio de transgressores, o que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, aliás, a segunda carta, no capítulo 3, ele vai se referir a essa condição humilhante em que Jesus se encontra encarnado aqui na terra, como que se estivesse no inferno pregando o evangelho para os que estão presos e cárceres no inferno.
contado entre os transgressores, crucificado ladeado no meio e ladeado de transgressores. O justo no meio dos injustos, para futuramente salvá-los da morte. A semelhança que se coloca sobre o que envolve essa tipologia de José. José sendo preparado pelo Senhor. Por que o Senhor coloca José em uma condição de exaltação e depois de humilhação? Veja que o Senhor está preparando o coração de José na sua condição de exaltação, a como lidar nas suas negociações, nas suas conversas, a habilidade de administrar, a habilidade de lidar com os de alta classe, governantes, oficiais militares. Ele aprendeu, ele conheceu aquele meio da elite faraônica, da corte de Faraó. E porque o estado ou melhor dizendo, a condição de humilhação está no meio dos piores bandidos e transgressores e traidores do reino de Faraó, da cadeia de Faraó, para aprender a lidar também com transgressores, porque ele iria, olha o condicionamento estabelecido aqui sobre com quem ele iria lidar quando ele fosse governador do Egito. Não há classes quando se trata do Senhor manifestar a sua graça e misericórdia. Ele não salva apenas os ricos ou só os pobres. Cai por terra a teologia da prosperidade e cai por terra a teologia da libertação. Não há virtude da salvação apenas para pobre, como diz a teologia da libertação, não há apenas salvação naqueles que buscam riqueza. Mas a graça do Senhor revela na sua eleição e nos seus decretos um amor que é incondicional, que a gente não pode seguir critérios humanos, porque ele salva. A eleição, como também a obra da salvação, ela se aplica conforme os critérios soberanos de Deus em salvar tanto o rico quanto o pobre, quanto o culto quanto aquele que é ignorante, o que tem pavio curto e o que tem mais paciência. Tanto salvar o assassino, como aquele mentirosinho que solta pequenas mentirinhas de nada, mas que é uma pessoa íntegra, honesta, correta, e que se ele não for alcançado pela graça de Deus, mesmo sendo honesto, com toda a sua integridade, ele vai para o inferno. Contado no meio dos transgressores, dos injustos, para futuramente salvá-los da morte. Toda essa experiência na vida de José nos ensina que, em qualquer que sejam as tentações, o que está ali sendo testado é a nossa fidelidade a Deus, e é por isso que nós precisamos da graça do Senhor na nossa vida. Entenda que a graça de Deus não é uma força, não é uma energia que você vai receber para evitar problemas. Esse é o tipo de coisa que as pessoas, quando vêm para a igreja, acham que é isso que é graça. Graça é uma energia, é uma espécie de uma proteção que Deus me dá, se eu fizer as coisas que o pastor mandar, se eu disser que eu concordo com tudo aquilo que ele disser que eu tenho que fazer, ele, o conselho, seja quem for, se eu seguir direitinho os preceitos que estão ali religiosamente ensinados, se eu for batizado, se eu for recebido como membro, então aí a graça de Deus vai evitar problemas, vai evitar dilemas, vai evitar injustiças contra mim, porque eu estou procurando ser correto, justo, íntegro, uma pessoa religiosa, buscando uma piedade religiosa. Se você realmente está sendo conduzido por Deus a desfrutar da graça dele, se prepare, vai ser o contrário. A graça vai proporcionar terríveis dilemas, vai lhe proporcionar terríveis injustiças, privações do conforto desse mundo. A graça de Deus, ela vai atuar em todas as situações. Ela não vai nos eximir de problemas, dilemas e injustiças. E são nessas situações de humilhação e sofrimento que a graça de Deus ela vai atuar em preservar, meus irmãos, não necessariamente o corpo,
mas preservar o nosso coração a salvo por causa da obediência perfeita de Cristo em todas as tentações e provações que ele sofreu no nosso lugar. Aprenda a confiar somente nos méritos e na força do nosso Senhor Jesus. Quem nos dará a segurança de vencer um teste como este é somente nosso Senhor Jesus. Confie nele e corra para ele, seja quando você estiver em situação de júbilo, de alegria, ou quando o Senhor lhe der também situações de tristeza. Corra para o nosso Senhor Jesus, seja quando você for vitorioso ao resistir uma tentação, ou quando até mesmo você cair nela e desapontar a Deus com a sua desobediência. A graça de Deus é que tanto vai nos dar resistência contra as investidas de Satanás e também do nosso próprio coração corrupto. Mas quando você também cair nessas tentações, e aqui está a solução para os nossos problemas quando se trata, mas eu tenho caído, mas eu não consigo me levantar, o que eu faço? Eu tenho procurado psicólogo, eu tenho tomado remédios, talvez tenha feito aconselhamento com o pastor, com o presbítero, eu não consigo resistir. Eu tenho usado de artifícios, métodos, para evitar cair nesse tipo de situação, de tentações que têm me afligido. Mas esse é que é o problema e a sutileza das tentações também do coração. Quando você acha que os seus remédios, que os métodos, que as técnicas, que os artifícios vão te livrar desse tipo de escravidão, vício ou qualquer outra coisa que tem te prendido no seu coração, qualquer que seja o seu problema em cair em algum determinado ou escravizado a algum tipo de pecado, que até tem lhe prejudicado, evidentemente, no seu corpo, ou na sua condição ou reputação social, seja qual for, e aí veja, esse é o problema, a gente relacionar a raiz do problema com algo que é externo, em vez de tratar o que é interno. Irmãos, não há remédio que psiquiatra dê, que qualquer clínica de recuperação dê, que vai tratar o seu problema do pecado. O seu remédio tem que ser a graça de Deus. Porque aí está o dilema que as pessoas não conseguem enxergar e ver, que a resolução desse dilema nosso. Por que o Senhor muitas vezes permite que eu caia, que eu fique escravizado por um tempo nesses pecados? A graça do Senhor é a solução para que, mesmo que você também caia nos seus pecados, a graça não apenas dá resistência para vencer a tentação, mas quando você cair nela, é pela graça de Deus que o nosso Senhor Jesus vai te levantar, vai te restaurar, vai te curar, vai te livrar de todos os seus pecados, vai lhe dar perdão de todos os seus pecados. Vai lhe livrar da culpa dos seus pecados. Se a graça de Deus fosse só um método para a gente se livrar de problemas, em vão morreu o nosso Senhor Jesus. Em vão o sangue dele foi derramado. Em vão você vai participar da mesa do Senhor. A graça de Deus, ela faz muito mais do que você usar este artifício para tentar se livrar de algum problema moral que você enfrenta. Mas a graça de Deus te concede todos os dias perdão dos seus pecados. Todos os dias. As nossas orações para se livrar das tentações, elas devem ser seguidas sinceramente e verdadeiramente de confissões de pecados. Confesse seu pecado. Arrependa-se do seu pecado. E a graça de Deus, ela atua em não apenas dar resistência, mas se você cair, ele te dá a certeza do perdão de todos os seus pecados. Ele te livra da culpa dos seus pecados. Porque todo o peso dos seus pecados
caiu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofre a punição da morte, por isso que José não foi entregue à morte. Além de ser algo injusto, José também não teria condições de morrer pelos seus próprios pecados. Por isso a vida de José foi poupada, porque quem iria morrer no lugar dele era o seu Redentor chamado Jesus Cristo. Jesus morre no lugar de José e de todos os que pertencem à linhagem do povo de Israel. Eu quero finalizar com as próprias palavras do Senhor Deus a nós nas Escrituras, quando ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. A palavra confissão significa fidelidade. Abrindo um adendo, não à toa que nós brigamos, no bom sentido da expressão, para nos mantermos fiéis ao preceito da confessionalidade, é preceito de fidelidade. Mantemos firmes a nossa confissão, a nossa pública profissão de fé. Deixe-me fazer uma aplicação, não está aqui no esboço, mas isso me incomoda desde ontem. As nossas igrejas estão cheias de pessoas, sem exceção, estão cheias de pessoas que são crentes nominais. Irmãos, eu já passei por... Eu tenho, acho que 14 ou 15 anos de ordenação, não me lembro agora, mas é mais ou menos isso. Eu já passei por várias situações. Pessoas de igreja que eu sou pastor, ou que eu fui pastor, passa de longe assim, finge que não me vê quando está no shopping, no posto de gasolina, na rua. Em geral por vergonha, para esconder que ela não é membro da igreja que o pastor dela passa ali. Às vezes está com as amigas, com os amigos, com pessoas que conhecem. Pessoas que não se portam mais, e agora o aspecto geral. Antigamente era muito comum, você sabia o cabra quando crente, eu não estou supervalorizando apenas o externo, não é nesse sentido. Mas a postura mesmo, é a postura. Não necessariamente está de terno e gravata, não. Mas a pessoa no domingo, ou quando seja o dia que quer ir para a igreja, a Bíblia na mão. A Bíblia na mão, no ponto de ônibus, indo para o estacionamento, pegar o carro na garagem, saindo da família toda, indo para a igreja. Era nítido, visível. O nominalismo religioso no meio evangélico, e por isso que as igrejas evangélicas elas estão crescendo assustadoramente. Não é porque está crescendo de crente de verdade, não. Está crescendo de muita gente, está enchendo de muita gente que é gente nominal. É nominal, tem outros interesses que não seguir a Cristo. O nominalismo religioso, ele se contrapõe a esse preceito da confissão, da pública profissão de fé que tem que ser todos os dias. Lá no seu trabalho, as pessoas precisam saber que você é crente. Mas se eu falar que eu sou crente, ou se eu demonstrar de alguma forma que eu sou cristão, eu posso ser perseguido, posso ser retalhado, posso perder o cargo que eu estou galgando. As pessoas vão ficar tirando chacota da minha cara. Você é cristão para quê? As pessoas têm tido vergonha de dizer que é cristão, de demonstrar que de fato elas confessam Cristo como seu sumo sacerdote, como seu mediador. A minha palavra a você que está nessas condições, ela a priori aqui é de consolo e de encorajamento. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha do que você é. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro